Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec, publicado em 1857, em Paris, França. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de números 551 a 557, do capítulo 9, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros, como também a pergunta 557, do subtítulo Bênçãos e Maldições. Pergunta de Kardec, número 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Resposta dos Espíritos: não, Deus não o permitiria. Pergunta de Kardec, número 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Resposta dos Espíritos: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam, como prova da existência desse poder, são fatos naturais, mal observados e sobretudo mal compreendidos. Pergunta de Kardec, número 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas, mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Resposta dos Espíritos: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlataniaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento, e não pelas coisas materiais. Contra a pergunta de Kardec, número 553-A. Mas, não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Resposta dos Espíritos: efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas, ficais certos de que são espíritos que de vós outros, escarnecem e zombam da vossa credulidade. Pergunta de Kardec, número 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal, que apenas lhe auxilia a concentração? Resposta dos Espíritos:
é verdade, mas, da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos, depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório, para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, e uma fraqueza de ideias, que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Pergunta de Kardec, número 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Resposta dos espíritos. Aqueles a quem chamais feiticeiros, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios, não têm passado muitas vezes, por feiticeiros aos olhos dos ignorantes. Nota de Kardec. O espiritismo e o magnetismo, nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam, exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas, e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza, e o que não passa de ridícula crendice. Pergunta de Kardec, número 556. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato? Resposta dos espíritos. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos, e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então, os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, pessoas muito crédulas e muito entusiasmadas, sempre dispostas a considerar maravilhoso, o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também, das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Pergunta de Kardec, número 557, do subtítulo Bênçãos e Maldições. Podem a bênção e a maldição, atrair o bem e o mal, para aqueles sobre quem são lançadas? Resposta dos espíritos. Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna, o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova, para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus, e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não há coberta, senão aquele que a merece. Chegamos ao final da leitura dos questionários alusivos ao capítulo 9. Não percam a leitura do próximo capítulo, de número 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.